Voltamos! Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD. Então, se você não nos acompanha nas redes sociais, olha, está perdendo um tempão, hein? Então, vem aqui nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, tá? Que é Reconnect Brasil. Na Reconnect Brasil, a gente tem várias postagens sobre a Reconnect News, que é notícias sobre espiritualidade no Brasil e no mundo. Tem o Você Sabia, tem vários cards, tem o Reconnect Indica, que são várias indicações sobre eventos e terapeutas e sobre vários eventos sobre espiritualidade também em todo o Brasil. Então, não deixe de nos seguir, tá? Segue lá. Se você perdeu o primeiro bloco desse programa ou qualquer programa anterior, também você vai lá na Reconnect Brasil, também, sempre Reconnect Brasil, no YouTube, que tem todos os nossos programas. Tá? Hoje, aqui com a gente, Cláudio Chaves, hipnoterapeuta, Master Blowers Frozen em PNL. O cara da hipnose, muito indicado. Então, muitas pessoas indicaram o Cláudio aqui para falar sobre hipnose. Então, Cláudio, parabéns por o trabalho que está realizando e muito obrigado pela confiança de estar aqui com a gente. Antes da gente ir para o nosso intervalinho, o Roberto fez uma perguntinha. Robertão, repete. Então, não, porque realmente eu fiquei assustado em relação à possibilidade da hipnose ser usada para outros fins, para outros meios, e, sobretudo, meios que não são muito, digamos, catequéticos, nem muito democráticos. E a minha questão é, a hipnose, ela pode ser usada, ela pode ser feita sem a permissão do hipnotizado? Pois é, Roberto, essa pergunta, ela é sim e não. Porque eu sempre trabalho com dois tipos de hipnose, a ideia de dois tipos de hipnose. A hipnose ética, que é aquela que leva em consideração que a técnica vai ser usada para, de alguma maneira, possibilitar que o outro seja favorecido de acordo com a vontade dele. E a hipnose não ética, que é aquela onde o indivíduo vai usar as técnicas apenas para o seu bem pessoal. Então, se é possível, é possível. Tá? Eu, particularmente, só trabalho com a hipnose ética, eu só trabalho com a hipnoterapia, que é a hipnose voltada para ajudar a resolver questões emocionais da pessoa. Tanto que não sou eu que faço o processo, quem faz o processo o tempo todo é a pessoa. É como se fosse aqueles carros de rally, é ela que está dirigindo, você está dizendo, dobra a direita, dobra a esquerda, freia um pouquinho, para. Tá? Então, é esse processo. O seu navegador. Navegador. Então, Roberto, mas eu também tinha essa preocupação antes e até uma certa angústia no uso inadequado, indevido da hipnose, principalmente pelas religiões. Mas eu fiquei curado disso, criando uma imagem mental. A imagem mental é mais ou menos o seguinte. Imagine um grupo muito grande de pessoas que elas estão tão identificadas com a matéria, com a violência, com a agressividade, que elas usam droga, que elas usam bebidas, que elas usam agressividade, que elas falam mal dos outros, que elas sentem prazer em maltratar o outro. Essas pessoas estão num nível bastante ainda de evolução, procurando o seu caminho, porque sentem dor e procuram de alguma maneira amenizar essa dor, e o sistema que elas conhecem é isso. Aí vem as religiões das mais variadas formas e tipos. Então essa pessoa, de repente, vai a um nível de dor tão grande, que ela procura a religião. E quando ela chega na religião, digamos que ela encontrou uma dessas que usa essas técnicas, tá? Para a religião crescer, mas também beneficiar a pessoa, porque beneficia, viu, Roberto? E a pessoa já gastava aquele dinheiro com alguma outra coisa, que no geral fazia mal a ela, a família, a sociedade. E agora estão gastando, pagando 10%, 15% para a igreja, tá? Mas mudaram o patamar de postura mental. Tá certo? E essas pessoas, então, com o passar do tempo, às vezes algumas vão despertando, outras vão cansando, e elas olham, não quero voltar para aquela situação que eu estava, eu quero crescer mais. Aí elas começam a trilhar o caminho da espiritualidade. E a religião, o mais variado tipo, ela serve como tripulim para você chegar à espiritualidade. A pessoa sai de um nível totalmente embrutecido, vai para um nível geralmente explorado, comandado, inclusive com técnica de PNL, técnica de hipnose,
comum, mas elas deixam de ser mais agressivas com os outros naquele nível, com ela mesma, com a família, e a partir daí, quando elas começam, as respostas já não vêm mais, aí elas já começam a procurar outros caminhos e contra a espiritualidade. Mas, Cláudio, então, a hipnose ela pode ser usada para manipulação, então? Mas assim, qual a minha questão? Então, vamos lá, a gente tem uma arma na mão. Né? Se a gente pode hipnotizar uma pessoa sem a autorização dela, eu não estou falando assim ela saber, assim ela autorizar, ela não quer. Né? E se ela pode ser usada para manipulação, isso é usado de forma para as massas, na TV, nos discursos. Porque assim, se tudo isso realmente pode acontecer, pressuponho que isso é praticamente uma arma de guerra, porque você pode pegar grandes populações, uma população de cidade inteira, de um país inteiro, de um mundo inteiro, e hipnotizá-los para manipulá-los sem que eles saibam, sem que eles permitam. A gente está vivenciando isso, essa matrix aí hipnótica? É o seguinte, Roberto, vamos lá. A gente já percebe isso. Vou te dar um exemplo. Pega um time de futebol e o seu adversário. Aquelas pessoas que defendem um time apaixonadamente e vê no outro um inimigo, ela está hipnotizada. E o outro lado também. Pegue pessoas que têm um amor por um partido político, um amor incondicional, que não consegue ver de nada de bom no outro partido político oposição. Isso também é uma forma de hipnose que a pessoa foi submetida, tá certo? Pegue pessoas que têm religiões. Por exemplo, se você pegar um evangelho, rapaz, você já viu alguma coisa sobre o evangelho segundo o Espírito? Como é que é? Sai daqui, Satanás, sai de reto. Porque a pessoa não consegue nem imaginar isso. Então, Roberto, dessa maneira descarada aí, só é possível quando o sistema é autoritário. Por exemplo, você vai encontrar alguns países onde não existe a democracia, a liberdade de expressão. Sim, existe um processo de hipnose usado coletivamente de acordo com a vontade daquele ditador, tá certo? No nosso caso, o que existe é divisões. Um determinado grupo usa todas as armas hipnóticas que tem, na comunicação principalmente, ligando o indivíduo emocionalmente àquele que está com aquela ideia, e ali ela cria um vínculo, e a partir daquele vínculo cria uma fidelidade, ao ponto que depois vão se descortinando os aspectos negativos daquele líder e a pessoa não consegue perceber. Mas, Roberto, fique tranquilo, que isso faz parte do processo evolutivo humano. Mas, Cláudio, como a gente pode identificar, por exemplo, uma hipnose de um estado simples de sugestão, por exemplo? Pois é, os estados simples de sugestão, eles vêm e passam, vêm e passam. Um estado de hipnose devidamente elaborado, ele tende a criar na pessoa uma reprogramação. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma pessoa, ela tem dificuldade de dormir. Então, quando ela vai deitar, ela diz para ela, hoje eu vou dormir bem, hoje eu vou dormir bem. Ela está usando um estado de indução simples. Só que o que acontece? O grande medo dela é que ela não durma. Então, esse estado simples de indução não é suficiente para remover ou oferecer uma oposição ao medo que ela tem de não dormir. Quando ela procura um hipnoterapeuta, ele vai procurar saber, junto à parte consciente, através da anamnese, que é uma entrevista, como é que é o processo que faz com que ela não durma. E geralmente o que ela diz não é exatamente o que acontece lá a nível de subconsciente. Você coloca a pessoa em transe e vai procurar descobrir quais são os medos que estão por trás daquilo ali. Quais foram os traumas que aconteceram ali que deixaram a pessoa com aquele tipo de resistência ao sono. E aí, nesse caso, quando o hipnoterapeuta ele consegue fazer uma indução hipnótica voltada para aquela condição específica, ela tem uma força muito maior, porque ela vai procurar encontrar o bloqueio que está impedindo a pessoa de dormir, por exemplo. Mas você falou um negócio interessante, Cláudio. A pessoa vai dormir, a pessoa fica fazendo autossugestão. Existe auto-hipnose? Aí eu complemento a tua pergunta com a pergunta de um dos nossos reconectados, que é a Lica01, assim que ela escreveu. E se existe auto-hipnose, ela está perguntando, vou só fazer a pergunta dela, como realizá-la. Eu não sei se você pode entregar o ouro assim, se é fácil assim. Não, mas, Cláudio, antes de responder, eu queria uma resposta sincera sua. Você fez uns negocinhos com o dedo assim, você está hipnotizando a gente? Não, né? Posso Você lembra que eu falei da hipnose ética? Eu nunca usaria isso para finalidade. Fiquei já aqui, já estou meio...
Não. Hipnotizado. E se fosse ela pro bem? Eu nunca uso hipnose sem a permissão da pessoa. Tá? Eu sou muito sincero. Agora, quando a pessoa permite, Nem para também desconto, eu nem para desconto, Cláudio, na loja, não? Não tem. A pessoa, Cláudio, Você vai me desconto. dar 20% de desconto em 3, 2, 1. Aí a pessoa, você me dá desconto na sessão, só se eu der desconto também no resultado. Não, não quero não. Então vamos continuar conversando aqui. Não, eu digo só quando você vai pro shopping fazer compras, aí você hipnotiza o vendedor para dar desconto, né? Rapaz, geralmente eu não peço não. Mas... Rapaz, você pensou demais, Cláudio, agora. Você pensou eu não demais, você uso, já fez. não. Eu, Bernardo Roberto, eu não uso, sabe por quê? Porque assim, não preciso usar. Às vezes só numa conversa mesmo, e aí? Normalmente, sabe, é muito tranquilo, cara. Eu sou muito tranquilo em relação a isso aí. Mas vamos lá, se existe auto-hipnose. Aqui vai uma revelação, tá bom? Opa! Toda hipnose é uma auto-hipnose. Inclusive, Roberto, até aquela que a pessoa é hipnotizada contra a sua vontade, que eu chamo de hipnose não ética, por incrível que pareça, é um processo de auto-hipnose. A pessoa recebeu e acolheu a sugestão do outro e desenvolveu o processo que era preciso desenvolver. Tá bom? Então, como é que ocorre o processo de auto-hipnose? O ideal é a pessoa fazer um curso, um treinamento, porque você tem 2 dias para tratar aquilo passo a passo. Mas, no geral, né? Qual é a questão que você quer resolver? Primeiro, você tem que saber o que você quer. Cláudio, eu quero ser uma pessoa mais tolerante. Ótimo, então você já sabe o que quer. Muito bem. Como é que você quer ser tolerante? Porque as pessoas dizem, olha, eu não quero ser mais agressivo, eu não quero mais brigar com as pessoas, eu não quero mais perder a paciência. Não, isso aí não funciona. Para hipnose, para auto-hipnose, você precisa saber exatamente como é que você quer. Eu quero ser uma pessoa que antes de reagir a algo desagradável, eu entendo o que a pessoa está dizendo e respondo de maneira civilizada. Então, escreva de uma maneira bem simples como é que você quer ser. Depois, escolha o horário ideal para você fazer essa auto-hipnose. Eu aconselho 2 horários, antes de dormir e assim que acorda. Antes de dormir, quando o sono está quase chegando, não sei se você nota que você está ali, por ali, aí de repente você sente que o sono está chegando. Aquele momento você está num processo de transição, de transe, entre o estado de vigília e o estado de sono. Aí naquele momento você fala aquela frase com bastante emoção e com imagens mentais. Quando uma pessoa fala algo, eu vou me comportar assim, 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 e se vê fazendo aquilo, e dorme. E dorme. Quando vai acordar, estou acordando aí. Não, eu tenho uma auto-hipnose para fazer. Quando uma pessoa estiver me agredindo, estiver falando qualquer coisa que eu não gosto, ao invés de eu explodir, eu vou me comportar. Aí vê o filmezinho como é que você quer ser e sente uma emoção muito gostosa, como se aquilo já estivesse acontecendo naquele momento. E vai fazendo. Cláudio, quantos dias? Umas pessoas dizem que é 21, faça por 99 dias. Não, 99 é demais. Então fica como está. 99 é quase impossível. Mas antes disso, você já começa a perceber a diferença. Tá? De maneira bem simples, para não tomar muito tempo, toda hipnose é auto-hipnose, e é assim que ocorre o processo de auto-hipnose. Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Ilusionismo é um tipo de hipnose? Essa hipnose midiática, né, de eventos, de TV e tal, isso é hipnose também? É um tipo de hipnose? É respeitado também dentro da hipnose? Ou é algo não ético? Pois é. Existe, tradicionalmente, a hipnose clínica, que é aquela que vai usar do recurso hipnótico para ajudar a pessoa a resolver algo que ela tem interesse, tem dificuldade. Existe a hipnose de entretenimento, que é aquela onde a pessoa vai usar recursos da hipnose para fazer o espetáculo e tal. Nos Estados Unidos, você compra um ingresso para participar de um show e lá você já sabe que vai ser usado a hipnose para diversão. Então, a pessoa vai hipnotizada, ela pode latir que nem um cachorro, pode miar que nem um gato, mas ela já sabe que foi isso. Só que, em muitos lugares, não é assim. As pessoas estão treinando fazer hipnose, botam a placa, faça hipnose aqui de graça, pergunta se você quer ser voluntário, e, de repente, então, a pessoa faz um espetáculo com aquele ser que está ali, fazendo ela ver um grande ídolo que ela admira, provoca nela uma alucinação, tá certo? E a pessoa realmente vê, se ela for sensível, ela consegue ver aquele ídolo lá, na imagem de uma outra pessoa. O que acontece às vezes é que se a pessoa tiver uma tendência à esquizofrenia, isso pode despertar. E aí vem uma questão que eu quero deixar bem clara. Há um grupo de hipnólogos que acredita que pode desencadear esse início de esquizofrenia, como há outros que dizem que não.
O que eu faço em relação a isso? Eu não faço essa prática, porque eu acho que o importante para a pessoa não é ela ver o ator, a atriz, o cantor que ela gosta. O importante para ela é usar esse recurso maravilhoso que ela tem para que ela resolva questões emocionais que interessam. Então, não cabe a mim julgar se é certo ou errado. Eu não faço, não pratico, porque eu não me identifico com esse tipo, mas existem essas duas, tá bom? Então, é importante que você, se for submetido a um caso como esse, primeiro observe como é que é o processo, observe se você se sentiria confortável em relação àquilo ali, porque às vezes acontece coisa que a pessoa, o namorado anda com a namorada, ele é submetido a certas situações que a namorada fica com vergonha, e quando ele fica sabendo o que aconteceu, ele também fica com vergonha, tá? Mas nem sempre é assim. Então, depende muito da motivação. A minha motivação sempre é na linha terapêutica, ajudar a pessoa a se resolver emocionalmente. Mas você falou uma coisa que me deixou curioso, Cláudio. O hipnotizado chega a um nível tão grande de hipnose que ele chega a confessar segredos, por exemplo? Pode ser usado, por exemplo, como em casos criminais? Pois é, vamos lá. Estima-se, porque não existe pesquisa estatística no Brasil, estima-se que 20% da população brasileira, ela, quando é submetida à hipnose, ela entra no estado sonambúlico, que é aquele estado que a gente vê no filme, a pessoa sai de casa, andando, tal, e depois não tem consciência do que fez, né? Então, essas pessoas, elas têm uma capacidade muito grande mesmo, de serem colocadas no estado de hipnose e terem verdadeiras alucinações. Ver e perceber. Se a pessoa estiver nesse estado, e a pessoa que estiver perguntando, acendo o cartão de crédito, por exemplo, de acordo com a empatia criada ali, ela pode falar realmente. É por isso que eu te falo, aí entra a questão da ética, né? Graças a Deus, a denúncia sobre esses casos são o mínimo possível, porque a pessoa sabe também do risco que ela está correndo se ela for descoberta, tá bom? Mas pode ser usado? Pode ser usado sim. Então, principalmente em sonambúlico, a gente tem que ficar cuidado. Quanto à questão do uso dessa hipnose, né, para questões criminais, sim. No estado do Paraná, existe o laboratório de hipnose forense no Instituto de Criminalística. Inclusive, eu fiz um curso de hipnose forense com um professor que era o titular lá desse laboratório, chamado Rui Sampaio, onde ele disse que sim, ele usava hipnose, às vezes, para resgatar ou ajudar a pessoa a fazer o retrato falado da pessoa que o agrediu. Mas não pode ser usado para obrigar o suspeito a confessar um crime, porque tem uma lei que diz que você não pode, né, levantar provas contra você mesmo, a não ser que você não queira. Pode legalmente, mas na teoria seria possível. Às vezes acontece. Mas nesse Então, sentido... Pode é completar, usado, desculpa. E, de fato, isso é possível, e o Rui Sampaio, ele faleceu há pouco tempo, foi ele até que fez um prefácio do nosso livro, né, do caso Clínico Hipnose, uma pessoa maravilhosa, a gente ficou muito amigo, e ele conseguiu fazer vários retratos falados de criminosos quando o cliente foi submetido a um estado de hipnose. Detalhe, nem todos os clientes vão realmente lembrar. E ele disse que é necessário, no mínimo, de 13 a 17 minutos, a pessoa vendo a figura do agressor, no caso, quando for agressor, para fixar aquela imagem no subconsciente para depois conseguir resgatar em estado de hipnose. Mas, Cláudio, uma questão também, voltando um pouco sobre a questão da sugestão e da indução. A gente falou sobre uma questão coletiva, agora vamos passar para o individual, dentro dessa questão criminal aí que o Bernardo abordou. É possível um hipnólogo usar um hipnotizado como de uma forma dominadora para que ele faça coisas que ele não quer, porque o hipnotizador mandou, enfim. Usar ele de forma realmente como uma pessoa manipulada, como um zumbi, é assim que funciona? Rapaz, eu adoraria dizer que não, mas é possível. Só que, por exemplo, a gente sabe de casos, relatos de casos em livros, que determinadas pessoas foram submetidas a determinados estádios hipnóticos para cumprir determinadas missões. Mas ele se posicionou na condição de querer aquilo. Um dia eu vi um programa na televisão, onde um hipnólogo, ele, para demonstrar para uma rede de televisão que era possível fazer uma pessoa fazer aquilo que ela não queria, e foi armado todo um processo de segurança, foi armado com a autorização da polícia para nível de experiência, onde ele hipnotizou uma pessoa para fazer um assalto, tá certo? Armado, em um determinado local,
esse assalto, ele não era para acontecer crime, realmente, tanto que a arma não tinha bala de verdade, e o cara foi lá, fez o assalto, voltou, foi deshipnotizado e não sabia de nada que tinha acontecido. Então, é possível? É possível. Com um pequeno número de pessoas, mas agora, Bernardo e Roberto, o que eu acredito é que é quase impossível se usar isso sem que se descubra depois. Eu não sei em caso de agente secreto, a gente sabe, por exemplo, que tem agente secreto que eles conhecem a hipnose e a auto-hipnose para reduzir a dor ao mínimo, tá certo? Inclusive, para casos de, se forem pegos em determinadas ações, suportarem torturas e não confessarem. Até esquecer, usar a hipnose até para esquecer a informação que ele tinha. Mas é um caso à parte, é bem técnica. Tem alguém imune, Cláudio? Existem pessoas que podem ser imunes à hipnose? Pois é, essa é uma pergunta muito boa. Tem pessoas que dizem o seguinte, não existe pessoas que não são hipnotizadas, existe pessoas que não sabem hipnotizar, mas não é bem isso não. Quanto mais a pessoa vive na consciência da racionalidade, da razão, da exatidão, mais dificuldade ela tem de entrar num processo hipnótico profundo. O processo hipnótico ela entra, mas existe nível médio, existe um nível leve, existe um nível profundo e profundíssimo, tá? Então essas pessoas que são muito racionais, elas têm dificuldade de entrar num nível muito profundo. Aí precisa de toda uma preparação, precisa de toda uma esquematização para que ela se permita. E ela só vai se permitir quando ela tem uma crença muito grande que aquilo pode ajudar ela, e também quando ela tem um interesse muito profundo em resolver algo que a racionalidade dela não permitiu. Então, existem pessoas altamente resistentes. Como existem pessoas altamente fáceis de ser hipnotizadas. No meu treinamento, eu sempre mostro, qualquer pessoa pode ser hipnotizada, e nem monstro, mas tem umas que realmente dão muito trabalho. E, Cláudio, existe alguém que não... Desculpa, Roberto, pode falar. Não, é só completando agora que eu fico curioso. Existe alguém que não volta do estado hipnótico, que está aí até hoje hipnotizado? Perfeito, cara, perfeito. Essa pergunta é nota 10! Na verdade, o que existe é uma grande fantasia, é mito isso. Porque a pessoa ela está todo o tempo consciente do que ela está fazendo. Pra você ter ideia, quando nós colocamos a pessoa no estado hipnótico para ressignificar algum trauma que está levando ela a ter comportamento indesejado, de repente ela está aqui com 5 anos de idade e a pessoa que está sendo hipnotizada com 43 anos, ela vai lá conversar com a pessoa de 5 anos. Ou seja, a de 43 está todo o tempo consciente. Então, às vezes, ela leva uma contribuição, uma ajuda para aquela criança de 5 anos, que ela não está conseguindo ver e nem perceber nenhuma saída, está se sentindo rejeitada, está se sentindo desamada, e aquela pessoa de 43 anos vai lá acolher aquela criança. E quando ela acolhe aquela criança, ela faz uma ressignificação profunda naquele estado emocional que estava gerando aquele comportamento na pessoa adulta. É uma coisa linda, rapaz. Perfeito. Claro, agora eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Vamos lá. Hipnose como arma de regressão, como ferramenta de regressão, né? É possível, por meio da hipnose, fazer regressão a vidas passadas? Boa, nota 10 para essa pergunta. Rapaz, as perguntas de vocês foram selecionadas, né? Não, foi agora, a gente nem pensou, foi tudo improvisado. Na semana passada, semana atrasada, eu fiz uma live com a prima minha, que há 28 eu não via, que ela é espírita, né? E o título da live era exatamente isso: Regressão a vidas passadas, segundo a hipnose e segundo o espiritismo. Então, sim, é possível. Aí tem um detalhe que eu sempre esclareço. Eu, como hipnoterapeuta, não posso garantir para a pessoa que aquela regressão que ela teve, que ela acessou determinadas memórias que ela identificou como vida passada, que realmente ela viveu aquilo. A hipnose ela não se mete nessa seara exatamente para evitar estar defendendo uma bandeira ideológica, uma bandeira religiosa. Agora, que existe, a pessoa regride, ela acessa memórias, ela se identifica com aquelas memórias, ela se reconhece como aquela pessoa em uma outra existência, tá certo? Lá você ressignifica aquele trauma, e quando a pessoa volta para um estado de consciência normal, ela resolve aquela situação. Sendo que a regressão a vidas passadas, eu sempre tomo muito cuidado em usá-la e só uso quando a regressão de memória, regressão à infância, regressão ao útero, não resolve. Porque normalmente uma regressão a vidas passadas feita com responsabilidade, ela, em média, são de 2 horas e meia a 3 horas. É uma manhã toda de trabalho.
tá certo? Mas, no geral, a gente resolve com regressão a útero e regressão de idade. Então, o que eu tenho para dizer sobre isso aí? Isso tudo é possível, realmente, isso pode acontecer, mas eu só não posso dizer para a pessoa induzir, olha, isso aqui realmente foi você, viveu. Se a pessoa se identifica, pronto, não tem nenhum problema. Mas, Cláudio, tá? Mas nesse sentido, então, as memórias ficam armazenadas no cérebro ou no espírito? Não, aí eu tô nessa sacanagem. Não, tranquilo. Eu só vou te dispensar dessa resposta, Não, porque acabou. Respondo. Você vai responder? Ótimo, Claro, então vamos segurar o tempo. É claro. Olha, a ciência maravilhosa, ela ainda acredita que o cérebro é quem arquiva as informações. Mas existem vários relatos, existem estudos em caso de pessoas que foram submetidas, por exemplo, à operação, que ela estava totalmente sedada, totalmente inconsciente, que ela não tinha estado nenhum de consciência de nada, e a pessoa volta lembrando da conversa que houve, lembrando do que os médicos disseram. Às vezes nem o médico lembra, quando uma sessão é filmada de operação, vão lá ver, realmente ela lembra daquilo ali. Então nós acreditamos, aí já não falo como hipnoterapeuta, falo como Cláudio, que pesquisa também esses fenômenos, que esses registros de informações, eles estão todos os registros, no que nós chamamos de registros acásticos. E a pessoa acessa esses registros. Então não está na mente dela. A mente é como se fosse uma mangueira por onde passa a água. A mangueira não é a fonte, e nem a mangueira é o fim. Mas é necessário que ela exista para que a água seja transportada de um lugar para o outro. Eu procuro responder de uma maneira simples. Cláudio, a gente está... Agora que não me comprometer muito. Perfeito. A gente está terminando aqui. Primeiro, agradecer, foi maravilhoso. Acredito que o papo renderia, assim, horas e horas e horas. É muito interessante. Ficou muita coisa ainda de curiosidade, o que é legal. Como sempre, está muito convidado a voltar aqui para conversar com a gente. Antes do Bernardo aí para as considerações finais, eu queria lhe pedir para você tirar a gente desse estado hipnótico, para a gente poder... Obrigado. Agora sim. Opa! Agora estou bom. Roberto? O que aconteceu? Onde estou? Roberto? Quem sou eu? Obrigado. Cláudio, muitíssimo obrigado. Então, você tem um espaço, se quiser falar alguma coisa para os nossos telespectadores ou para o nosso público das redes sociais, nossos público do YouTube, fica à vontade. Os teus contatos já vão aparecer aqui no rodapézinho da TV, tá? Então, se você tem algum curso, Cláudio, que você vai realizar esses próximos meses, quer falar sobre ele, eu sei que você tem um livro, quer falar um pouco sobre o teu livro? Na verdade, eu vou falar sobre o curso porque é a maneira que a gente tem de ajudar a maior quantidade de pessoas a acessar esse conhecimento. Legal. No próximo mês, da chamado Sentido Único, eu vou dar uma formação em hipnose clínica, eu vou ensinar aquilo que eu aprendi, vão ser 60 horas de aulas presenciais. Eu estou também em breve lançando um curso online chamado Eu Escolho Ser Feliz. Os Legal, 12 princípios da verdadeira felicidade humana, porque eu não consigo admitir as pessoas existirem e não acessarem a felicidade que existe dentro delas. Isso, para mim, é um crime contra a humanidade. E simplesmente por falta de conhecimento e por excesso de ignorância. Tá? E outra coisa também que eu quero aconselhar a todas as pessoas, se você está sofrendo por alguma emoção que você não consegue administrá-la, gerenciá-la, procure ajuda. E procure urgente, porque o sofrimento não é algo que a gente deva alimentar e nem permitir que ele esteja dentro de nós. E para finalizar, aquele mesmo espírito que chegou aqui se apresentando para vocês, que é agradecer por essa experiência maravilhosa, por esses dois seres de luz que nos permitiram essa conversa tão maravilhosa. E eu também vou me deshipnotizar aqui. E até o próximo encontro, e que tenham muita paz nos seus corações e todas as pessoas que assistiram essa live e todas as lives que vocês organizam. Gratidão. E assim seja. Obrigado. Então, muito obrigado por você que esteve com a gente aqui na Reconnect, na TVC, canal 5.1 HD. Reconectamos, Bernardo. Nos reconectamos lindamente, Roberto. Muito obrigado, Roberto, meu companheiro de bancada, que eu estou morrendo de saudade de abraçar pessoalmente, porque abraçar hipnoticamente, a gente... mas em breve voltaremos para o estúdio, né? Se Deus permitir, tudo estivermos em segurança e conseguirmos passar a segurança também para os nossos convidados e para toda a nossa equipe. Então, muito obrigado, Roberto, muito obrigado, Cláudio, muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, vendo a Reconnect e acompanhando nas redes sociais, que eu vou dar um trabalhinho aqui o Instagram, aqui o Facebook, aqui e o YouTube. Então, muito obrigado, até você, a você e até a próxima Reconexão. Obrigado.